40 anos de lutas e vitórias, não é? Que o Senhor tem concedido a este povo, a esta igreja. São bodas de rubi, e certamente muito mais anos o Senhor nos abençoará. Quero ser grato a Deus pela vida do pastor desta igreja, por nos confiar o altar do Senhor. E sem delongas, gostaria que você abrisse a sua Bíblia, primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, verso 9 e verso de número 10. Nós somos primos, não é? Digo primos porque estamos em família, mas consanguínea da irmã Leila, que nos fez um convite, e com muita alegria viemos para cá. Havia uma preocupação nossa, pois hoje na nossa igreja sede seria ministrada a Santa Ceia Geral, mas o nosso pastor presidente mudou para terça-feira, e aí certamente foi bênção de Deus. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, verso 9 e verso 10. Diz assim a santa, poderosa e infalível palavra de Deus. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, se meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Quem pode dar glória a Deus? Glória a Deus! Pode tomar assento. Aleluia, Jesus! Glória! Eu quero nesta noite pregar sobre o tema os 4 pedidos de Jabes. O livro das Crônicas é um livro da memória, onde o povo de Israel mencionava os acontecimentos para poder marcar uma história. Um povo que não tem história é um povo que não tem vida, é um povo que não tem lembranças. Deus teve o cuidado de dizer ao povo de Israel: vocês têm que ter um livro onde vocês vão marcar o curso da história, onde vocês vão colocar a genealogia, onde vocês vão ter lembranças daquilo que eu vou fazer nas vossas gerações. Falar de Jabes é um desafio para nós. E nós vamos ver a vida de um rapaz que já nasce marcado pela derrota. Escute bem. A Bíblia diz que Jabes ele foi mais ilustre que seus irmãos. Foi diferenciado. Quando Jabes ele vem ao mundo, ele vem trazendo para sua mãe sofrimento. Jabes vem trazendo dor. Jabes vem trazendo tristeza. A tradução original do nome Jabes quer dizer aflição. Imagina, irmãos, uma criança crescendo num ambiente onde era chamado de aflição. Quando alguém olhava para ele, sabia que ele era filho de dores. Era um filho que fez a mãe gemer e padecer. Quando olhavam para Jabes, diziam: esse aí é aquele que fez a mãe derramar lágrima. Esse aí é aquele que fez a mãe ficar entristecida. E ao passar dos anos, Jabes vai conhecendo e tendo intimidade com Deus a qual seus pais serviam. Porque os judeus, eles aprendiam a Torá, eles desde cedo eram orientados na lei, para que fossem firmados dentro da palavra. E a Bíblia diz que Jabes passa então a conhecer ao Deus que seus pais serviam. Diga para quem está do teu lado: Deus quer que você o conheça. Diga assim: dentro da sua plenitude. Jabes ouve-se falar que Deus era Jireh,
o Deus que tinha provisão. Jabes ouviu dizer que Deus era o Deus que abria portas aonde não havia portas. Jabes vê Deus como um Deus que podia mudar uma história. E eu quero ser profeta de Deus nesta noite para profetizar sobre este altar e dizer aqui nesta noite que Deus ainda é Deus que pode mudar a história. Deus ainda é Deus que pode escrever segundo o curso da tua vontade. Se você quer, levante a mão e comece a adorar, magnificar e exaltar ao Rei da Glória. Jabes queria ter um particular com Deus. Jabes estava cansado de viver sendo chamado de aflição e de dor. E eu quero dizer, irmãos, que quantas vezes nós fomos marcados desde os dias que nascemos, proporcionamos somente desprazer, somente dor, aflição. Mas existem os momentos em que Deus estabelece por momento chegado. E eu venho nesta noite dizer que o tempo de Deus para este lugar é chegado, e a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Jabes resolve ter um particular, um encontro com Deus. E quando Jabes então ele vai orar, ele fala: eu quero fazer a diferença. Eu não quero simplesmente fazer uma mega oração ou uma oração repetitiva. Eu quero mover o coração de Deus. Eu quero entrar na sala do trono e poder tocar na sua vestimenta. Eu quero entrar diante dele. Eu quero mover o coração dele ao meu favor. Jabes então ele entra num processo de intimidade com Deus. E ele invoca ao Deus de Israel, invocação, clamor em súplica. Ele invoca ao Deus de Israel, e a Bíblia diz que ele diz o seguinte: Senhor, eu quero fazer 4 pedidos. Eu quero fazer 4 pedidos ao céu. Primeiro pedido: eu quero ser muito abençoado. Jabes carregava uma marca negativa sobre a sua vida, porque o seu nome já era perda, era aflição. O seu nome era lágrimas, era sofrimento. Ele não queria somente ser abençoado, ele queria ser muito abençoado. Abra a tua mão que eu vou lançar uma palavra profética sobre a tua vida. Eu profetizo nesta noite sobre este altar santo, que o Senhor não vai somente te abençoar, Ele vai te abençoar muitíssimo. As portas do céu serão abertas, as janelas do céu serão abertas. Deus não vai mandar bênção por conta-gotas, mas está escrito no livro de Joel: eu derramarei. Ele vai derramar. A bênção do Senhor será em profusão. Quem crê, diga glória a Deus. Aleluia. Primeira coisa, quando eu olho para Jabes, eu vejo um homem que precisa ser visitado pela provisão de Deus. Ele pedia a bênção que enriquecia e não acrescentava dores. Eu vejo Jabes um homem ou um jovem que não desiste daquilo que ele crê. Eu vejo um homem que não desiste daquilo que ele entendeu que era uma promessa. Quantas vezes, irmãos, nós começamos a caminhar, e o pastor falou aqui no início sobre o sofrimento que Cristo teve, e ele em momento algum voltou atrás. Quantas vezes nós começamos a ver o vento soprar, as pessoas que vêm trazendo má notícia, tentando nos parar de alguma maneira, e aí aquela promessa que foi nos feita, sabe o que nós fazemos? Colocamos numa caixinha e jogamos no canto. E nós esquecemos que servimos a um Deus que Ele não é poderoso, mas Ele é todo poderoso. Jabes, ele carrega consigo um estigma na sua vida, mas ele quer mostrar para todos aqueles que o contemplou, passando por um momento de dificuldade, de aflição, quem sabe até sendo ironizado, que a história vai mudar, a minha história tem que mudar. Eu vou clamar a Deus e peço que Deus me abençoe
de forma muitíssima. O que é ser muitíssimo abençoado? Todos nós somos abençoados. Quem é abençoado, diga glória a Deus. Conhecemos a Deus, aceitamos a Jesus, somos abençoados. Mas Jabes queria mais que uma bênção. A palavra muitíssimo está no superlativo, é muitíssimo, é a mais do que muito. Eu vou entender quando a palavra de Deus do Novo Testamento diz que a bênção do Senhor, ela será recalcada, sacudida, e ela será transbordante. Eu venho dizer nesta noite, meu irmão, Deus não tem pouca coisa para você não. Diga para quem está do teu lado, a bênção que Deus vai te dar é maior do que você está esperando. A bênção que Deus tem para essa igreja, pastor, é maior do que o Senhor está esperando. O Senhor vai abençoar esta casa de forma muitíssima. Quem crê, levante a mão e glorifica a glória a Deus. Quando eu olho a bênção muitíssima de Jabes, eu começo a lembrar de uma viúva que tinha já, bem dizer, os seus filhos sendo arrebatados das suas mãos. Pagamento de uma dívida que não era sua, era de um esposo, mas era um esposo crente. Diz a história que certamente era o profeta Obadias, cuidava da escola dos profetas, trazendo pão, quando Acabe e Jezabel queriam exterminá-los. E quando ele morre, ele deixa um saldo negativo, de maneira que o credor quer levar os filhos daquela mulher. E aquela mulher se vê em apuros, em necessidade. Aquela mulher não tem mais a quem recorrer, porque o credor iria levar embora. Aquela mulher começa a pedir a Deus: Senhor, o que eu vou fazer agora? Quando de repente aparece um homem chamado Eliseu, e quando ele chega na frente daquela mulher, a mulher fala: olha, profeta, meu marido era teu servo, te servia, morreu, e o credor quer levar nossos filhos embora. E ele diz para aquela mulher: mulher, declara aí, o que tu tem em casa? A mulher diz assim: tua serva não tem nada, a não ser uma botija de azeite. A não ser somente uma botijinha de azeite. Eu quero dizer, irmãos, que é com o pouco que ainda resta, é o pouco que ainda resta em depósito, que Deus vai multiplicar o azeite, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Ela não imaginava que a bênção não seria apenas uma bênção, mas seria uma bênção multiplicada, a fim de pagar quem devia e viver do resto. Diga comigo assim: o que Deus tem para mim está acima do meu entendimento. Jabes, ele sabia que ele podia pedir, porque ele servia a um Deus que era de provisão. Ele sabia que teria cuidado para abençoar o seu servo. Segundo pedido que Jabes faz, Jabes, quando ele certamente tem certeza que seria abençoado muitíssimo. Eu quero dizer, irmãos, que esta oração que Jabes faz, ele faz ela com certeza da resposta. Ele faz ela com certeza que seria respondida. Sabe por quê? Porque um pedido confirma o outro. Primeiro, eu quero ser muito abençoado. Jabes, na sua mente, ele já projetava o tamanho da bênção. Escute isso. Senhor, o segundo pedido que eu vou fazer a Ti, eu quero que os meus termos sejam amplificados. Eu quero que as minhas terras, elas sejam ampliadas. Eu quero que a minha casa seja ampliada. Eu quero que a igreja cresça. Eu quero que a minha liderança ganhe espaço. Eu quero que o meu ministério, ele tenha superabundância. Tem pessoas que estão acostumadas na oração a pedir e se contentar com a migalha. Não, assim tá bom demais. Eu sou simples e humilde, irmão, pare com isso. Deus quer dar o melhor, Deus quer fazer você crescer, Deus quer ampliar aquilo que Ele deu na tua vida. Quando Jabes faz o segundo pedido, ele fala assim: eu quero crescer, eu não quero simplesmente me limitar ao pequeno espaço que estou. Quando eu vejo Jabes fazendo um pedido desse, ele estava desafiando a si próprio. Eu quero crescer aonde eu fui humilhado. Diga para quem está do teu lado: é na terra da tua humilhação
que você vai crescer e ser honrado. Aleluia. Era onde muitos falaram que você não daria em nada. Vai ser lá que Deus vai te levantar. Vai ser lá que Deus vai te honrar. Vai ser lá que Deus vai mostrar para todo mundo que Ele é Deus ainda sobre a tua vida. Quero crescer, Pai. Quando eu vejo Jabes pedindo ampliação de termos, eu vejo um homem fazendo projetos de crescimento. A igreja não pode se acomodar no tocante a estagnar-se, mas tem que grajear talentos. Pergunte para quem está do teu lado: você está grajeando talentos ou enterrou? Pergunta para essa pessoa: você ainda está grajeando os talentos do Senhor ou está enterrado? Quantos enterraram seus talentos? Ah, eu já ganhei meu marido, minha filha, tá bom demais. Talento enterrado. E vou te dizer o que diz a Bíblia: servo inútil. Está escrito. Sabe por quê? Porque enterrou aquilo que Deus colocou na tua mão. Cadê você, irmã, profeta do Senhor, profetiza? Cadê você, jovem, com a tua força? Aonde está você, evangelista, no meio da igreja, para anunciar que o Senhor vem buscar uma igreja santa? Aonde estão os arautos de Deus? Aonde estão os rabiscos da terra? Eu olho para este lugar e vejo Deus fazendo uma grande provisão. Eu vejo a oração de Jabes encaixando neste lugar. Por quê? Porque eu profetizo sobre este altar que os termos serão amplificados e o nome do Senhor há de ser glorificado nesta casa. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Jabes não queria limitar a sua vida tão somente a um pequeno quadrado. Há pessoas que estão limitando o seu chamado a um pequeno quadrado. Quantas são as vezes, irmãos, que Deus nos coloca a orar, a jejuar, e muitas são as vezes que nós já achamos que já fizemos muito. Eu não tenho tantos anos de pastoreio como pastor, como os pastores aqui. Jesus falou assim: quando achastes que fizeste tudo, considera-se então infiel ou inútil, servo inútil, não fez nada. Nós estamos ali na cidade de Ilha Comprida. É a última cidade litorânea do estado de São Paulo. Depois já é Paraná. Um lugar do lado da cidade de Iguape. Ilha Comprida pertencia a Iguape. Aonde nós montamos ali contra o berço da maçonaria, o catolicismo pesado. A cidade de Iguape, ela é mais antiga que o estado de São Paulo, do que a cidade de São Paulo. Nós montamos ali contra a macumbaria, a feitiçaria pesada. Uma cidade que quando você entra na sua divisa, você começa a sentir aquele peso espiritual. E quando nós chegamos ali, olhamos a igreja, assumimos a igreja com 4 irmãos. Eu falei assim: meu Deus, o que nós vamos fazer aqui agora? E o Senhor falou assim: amplia os termos. Mas como ampliar o que está pequeno? Olha para quem está do teu lado e diga assim: na tua mão tem semente para uma boa terra. Diga assim para quem está do teu lado: a terra já está arada, é só lançar semente e vai dar grandes frutos, e o nome do Senhor será glorificado. Chegamos ali, irmãos, com 4 irmãos. Dia 30 agora completou 3 meses, porque eu estava na cidade de Iguape, que nós estamos ali. E em 3 meses o Senhor tem graciado conosco, dado graça a nós. Para a glória de Deus, a igreja está com quase 100 irmãos, porque o Senhor tem sido conosco. Por quê? Porque quando nós sonhamos um plano que Deus colocou no coração, vai dar certo. Por quê? Porque o sonho vem primeiro do coração de Deus. Não desanime do que Deus tem para a tua vida. Não desanime do chamado que Deus colocou no teu coração. Ande um pouco mais, caminhe um pouco mais. Deus vai te honrar na tua caminhada.
Quando eu olho para Jabes querendo ampliação de termos, eu olho para minha mãe que está aqui hoje presente. Eu olho para minha mãe quando alguém disse assim, ó, ele tem um projeto. Deus tem um projeto na vida dele. Irmãos, eu era um jovem, com 13 anos, já era viciado em drogas. Há uns que disseram para mim assim, ó, teu fim ou será cemitério ou é cadeia. Tive que fugir de São Paulo, irmãos, com 13 anos, porque era perseguido pelo tráfico e também pelos matadores. Viciado em todo tipo de drogas. E a minha avó, que já dorme no Senhor, de saudosa memória, mulher de Deus, eu louvo a Deus por ela e pela minha mãe. Sabe por quê? Porque decidiram entrar na ampliação do termo e não desistiram de mim. Quantas pessoas estão pedindo lá fora, por favor, crentes, por favor, irmãos daquela igreja, não desistam de mim. Comece a clamar, comece a pedir, Senhor da seara, manda ceifeiros para este lugar. Deus vai começar a agregar neste lugar aqueles que é para ser salvos. Está escrito na palavra de Deus. Prepare o termo, porque Deus vai ampliar o teu chamado, o teu ministério. Deus vai ampliar o serviço da obra. Deus vai ampliar cantores, pregadores, anunciadores, cooperadores, diáconos, presbíteros. Irmãos, creia nisso. Deus, Ele manda o recurso para a obra e o nome dele será glorificado. Aleluia. Quer ouvir uma palavra de Deus? Põe o teu coração no altar de Deus. A aparência muitas vezes engana. Quando o pastor falava aqui sobre os irmãos que vê essa igreja hoje numa festividade, quando via antes, eu lembro do profeta Ageu. O profeta Ageu no capítulo 2, verso 8, dizendo que, a partir do verso 5, ele dizendo ao povo que tinha voltado do cativeiro babilônico, e o templo de Jerusalém tinha sido destruído, e eles querendo reedificá-lo. E quando Deus olha para Ageu, já havia vindo duas turmas na frente. Havia vindo Zorobabel, que era o príncipe. Havia vindo também Esdras com mais uma turma de pessoas, mas eles desanimaram no meio do caminho. Aí vem Neemias com mais uma turma. E quando eles veem aquele templo destruído, eles não têm forças. Eles estavam com o moral baixo, o psicológico abatido. Os samaritanos sempre irritavam eles. Os inimigos se juntavam para tentar ainda mais destruir o que eles não conseguiam fazer. Diga assim comigo: quando o diabo se levanta, diga assim, os inimigos fazem amizade para destruir os fiéis. Mas diga para quem está do teu lado: mas maior é o que está conosco do que o que estão com eles. Zorobabel, sem força, sem nenhum tipo de ânimo, ele olha assim aquele povo e fala assim: não vai sair nada daqui. Ageu, um ancião, cabelinho branco, profeta, se levanta e fala assim: vocês estão com as casas estupicadas, vocês comem o melhor, mas também não tem nada, porque o que vestem não aquece, o que come também não sacia, porque esqueceram da casa do Senhor. Ageu olha junto com Zacarias, outro ancião profeta, também vindo da mesma época, e diz assim: olha, subi aos montes, trazer madeira, edificamos a nova casa do Senhor, vamos reedificar os muros. E quando começa então a obra, irmãos, escute isso. Quando a obra começa a ser feita, os inimigos olham e vêm querer intimidar, dizendo assim: ó, esse muro, as raposas vão derrubar. Eu quero dizer para você, meu irmão, quando você começar a edificar a obra de Deus neste lugar, aonde Deus te mandar, os teus inimigos vão dizer assim: isso não vai para frente. Mas eu venho neste altar mais uma vez dizer: vai para frente, porque a obra é de Deus, é obra santa,
vida, aonde você colocar a mão e dizer em nome de Jesus, haverá crescimento e o nome do Senhor vai ser glorificado. Quem sabe que naquele momento eles não tinham mais percepção, porque eles sabiam que o primeiro templo de Salomão havia sido construído com as melhores pedras que vieram importadas. E agora eles estão trazendo lenha, trazendo madeira para edificar uma casa do Senhor. De repente a casa é erguida, e eles olham e falam assim: mas peraí, a primeira casa era de pedras especiais, havia ouro dentro da casa. Agora esse barracão que nós levantamos aqui, Deus vai morar aqui? Não vai. Houve-se uma tristeza entre o povo, e eles começam a se lamentar e chorar. Por quê? Porque segundo o entendimento deles, Deus não entraria naquele barracão. Aí vem o profeta Ageu, ancião. Irmão, não despreze quando alguém do cabelinho branco vem falar algo para você. Ah, é careta, ah, tá gagá. É homem de Deus, é mulher de Deus, tem sabedoria. Não despreze as clãs. Ele vem Ageu dizendo assim: ah, quem há de ter ficado nos seus primeiros dias e viu esta casa como era outrora, olhando para ela hoje, não é nada. Mas eu digo: olha, trazei madeira, o Senhor se assentará neste lugar. Ele diz assim: olha, trazei e edificai, porque minha, diz o Senhor, é a prata, minha também é o ouro, porque a glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira. A primeira casa tinha glória, tinha ouro, o ouro representa a glória de Deus. A segunda casa é nos dias de hoje que nós estamos vivendo. A igreja não tem só glória, a igreja não tem só ouro, mas ela tem prata. A prata representa a salvação, porque foram por 30 moedas de prata que Jesus, ele foi traído, prata da salvação. Eu digo neste lugar, pode pregar a palavra de Deus e lançar rede, porque tem glória, tem ouro, mas também tem prata que vai salvar, e o nome do Senhor será glorificado neste lugar. Glória a Deus. Amplie os termos. Crescimento. Jabes, ele queria crescer na terra da sua aflição. Terceiro pedido que Jabes resolve fazer a Deus: Senhor, a tua mão tem que ser comigo. Quantas vezes nós tomamos decisões, irmãos, decisões por contas próprias. Jabes teve um cuidado peculiar de pedir que a mão de Deus estivesse com ele, aonde ele fosse colocar as mãos dele. Eu preciso, Senhor, crescer. Eu preciso ser muito abençoado, eu preciso ampliar os meus termos, mas eu preciso que a sua mão seja comigo. Dá uma cutucada aqui dentro da tua, fala assim: não despreze o cuidado de Deus. Não esqueça do cuidado de Deus, irmão. Sabe por quê? Está escrito: sem mim nada podereis fazer. Aleluia! Ah, mas eu tenho faculdade, eu tenho teologia. Ah, mas eu ganho bem, dá para fazer. Consulte a Deus primeiro. Senhor, vem comigo. Se ele estiver no barco, o barco não vai afundar. Diga isso para quem está falando assim: eu vou ser profeta na tua vida agora. Diga assim, ó: se Cristo entrar no barco, diga assim, ele não vai afundar. Diga: o mar pode estar balançando, o vento pode estar soprando, pode estar caindo raio e trovoada, mas se ele estiver dormindo na proa do barco, o barco vai passar, o nome dele vai ser glorificado e você chegará do lado de lá. Quem crê, levante a mão, glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Eu quero, Senhor, que a tua mão seja comigo. Chega, Senhor, de dar cabeçada. Chega, Senhor, de viver